lá, pessoal. Com base nas minhas reais possibilidades, vou tentar estar ajudando aquelas pessoas que ainda não têm uma boa noção do que está acontecendo, enfim, ou não têm acesso às informações que a gente que está na internet, ou pelo menos enquanto eu estive na internet durante todos os dias, até algumas semanas atrás, a gente tinha acesso. E mesmo hoje sem esse acesso, mas com base nas informações todas, documentais, documentos que a gente conseguiu estar verificando e estudando e analisando, que comprovam toda a corrupção no Brasil, nos mais diversos escalões, eu penso que hoje o que acontece é um conflito de informação, um conflito de entendimento, né? Porque uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, e na realidade ninguém chega a um consenso. Que isso é o caos, né? Eu estou aqui, não é por acaso, com o dicionário na mão, e onde, com base em tudo que eu tenho visto na televisão, e com base naquelas informações que a gente conseguiu colher e que o pessoal ainda vem colhendo via internet, vem repassando para informar a população brasileira, nesse dicionário aqui eu vim buscar algumas das principais definições para a palavra corrupção, né? E quando a gente busca aqui no Luft, que eu estou com ele na mão, a definição para corrupção, ela está expressa da seguinte forma: ação ou efeito de corromper, depravação, suborno, enfim, e mais alguns adjetivos. Daí eu posso pegar aqui corromper, né? Que uma das principais ações da corrupção é corromper. Então, corromper significa, segundo o dicionário, apodrecer, estragar, perverter, viciar, subornar. E eu consigo fazer sem a necessidade de muito estudo, eu consigo fazer uma análise ou cruzar, né, essa definição aqui de apodrecer, estragar, perverter, viciar, subornar, enfim, com a nossa atual realidade. O que nós temos hoje? Vamos usar, por exemplo, a situação da saúde, com a chegada desses nossos novos hóspedes, né? Os médicos estrangeiros aí, numa tentativa de um governo que não me convence, né? No sentido de que ele não tem inteligência ou sabedoria ou ferramentas para mostrar se ele está certo ou se ele está errado, porque não tem como, né? Com todo o acesso que ele tem a profissionais das mais diversas áreas, os melhores do Brasil, ou seja, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, né? O nosso governante hoje, o nosso administrador público, ele tem acesso a isso. Só não usa se não quer, e se usa, ele usa da maneira que ele acha por bem. Ok? Certo. Com relação ao caso dos médicos, a gente sabe já que trazer o médico de fora, né, qualquer um com um pouco de noção do que está fazendo, uma pessoa com condições de pensar, ela consegue identificar na hora se isso está certo ou está errado. Por quê? Porque nós temos faculdades formando milhares de médicos todos os anos no Brasil. O que a gente vê são hospitais sem condições, são médicos sem salário, médicos contratados por essas prefeituras no interior do nosso Brasil, né, nos pontos mais distantes, que contratam lá, e a gente já teve acesso a inúmeras denúncias de médicos que vão lá com a ilusão de estar recebendo 10, 15 mil por mês, recebem um mês, dois, e depois são demitidos, né? Se quer um contrato de trabalho, um contrato que dê garantias para esse médico, esses corruptos, né, porque são corruptos, né, com base na definição que a gente leu aqui, isso é corrupção. Então, a prova de corrupção é a atitude administrativa desses governantes na escala de município, né, seus prefeitos, seus vereadores e tudo mais. Pois bem, na parte estadual, da mesma forma, né, se o nosso administrador de nível governista, a nível de Estado, de poder maior do Estado, se ele sabe que ele precisa colocar
condição para esse médico, condição para esse paciente, condição para esse enfermeiro, e não coloca isso, mas ao mesmo tempo se envolve diariamente com desvio de verba, com a roubalheira, com colunhas, enfim, se envolve com um crime, com um crime fora da lei, né? Porque o que ele faz é o seguinte, né? Isso é importante falar, que hoje eu, particularmente, defino o crime no Brasil em duas classes, né? O crime fora da lei e o crime dentro da lei. O crime fora da lei é aquele que a gente sabe, que é o bandido, que não tem nada a ver com a justiça, com o Estado, enfim, que rouba e está sujeito às penas da lei e que vai preso e assim funciona. E o crime dentro da lei, que é quando nós somos roubados, o povo é roubado, o país é roubado, a corrupção é imposta, com base aqui nessa definição que a gente leu no dicionário, né? Nós somos estragados, nós somos pervertidos, nós somos viciados, nosso sistema é apodrecido por esses corruptos e nada acontece com eles. Né? Ah, não, mas está acontecendo agora, existe lá um aceno da justiça brasileira no sentido de punir os corruptos no Brasil. Pois bem, houve alguma notícia que eu vi no meu Face via meu celular, porque eu não tenho acesso à internet na minha residência já há quase um mês, eu acredito, e isso tem me tirado um pouco fora, mas eu não desisti de lutar de forma alguma. Tudo que eu disse nos meus outros vídeos eu aqui confirmo, e com base nisso tudo eu vi que parece que esses mensaleiros iam ter acesso a uma prisão especial, alguma coisa nesse sentido. Não sei se isso é verdade ou se é mentira. De qualquer forma, verdade ou mentira não me interessa com relação a esse tipo de ação corrupta. O que me interessa saber é se o cara que rouba no Brasil, ele vai ser condenado à prisão perpétua, e se esse cara no Brasil, ele vai ser preso no pior lugar onde se pode colocar um cara que faz isso com a nação. Né? Porque o pior crime é o crime da corrupção. Todos os outros crimes são procedentes desse, dentro de uma nação. Né? Se você falar em droga, se você falar em assassinato, se você falar em roubo, tudo isso é, por exemplo, do maior, né? Do maior para o menor. Né? A corrupção é instalada no Brasil e ela vive também do crime ilegal, né? Como crime legal, ou seja, como membros dessa quadrilha corrupta, né? Que está em toda a escala do nosso governo brasileiro hoje, seja ela federal, estadual, municipal, isso já está claro. Pois bem, com relação à saúde, então, só para concluir, a questão ela se refere claramente a uma ação corrupta, né? Que o que eles estão fazendo com o médico hoje é trazer médicos que não para mim essa atitude não demonstra nenhum tipo de sanidade mental, né, ou de boa intenção, a partir do momento que o que nós precisamos não são de médicos, nós temos médicos, nós precisamos de condição de seriedade e da prisão dos corruptos, para que o nosso sistema funcione. Pois bem, se isso está acontecendo com o médico hoje, você que é engenheiro, você que é administrador, você que é, enfim, profissional formado nas faculdades brasileiras, aí vai um aviso, querido, você pode ser o próximo, certo? Então, se você trabalha, estuda e batalha num sistema democrático, ou que você acredita que é democrático, para um dia conseguir conquistar, comprar uma boa casa, comprar um bom carro, dar um bom padrão de vida para sua família, do seu trabalho, não roubando, né? Não corrompendo e não sendo corruptível, enfim, pelos meios legais, dentro da justiça, né? E eu vou frisar isso, da justiça, o que é justo, o que é certo, o que é correto, não das leis criadas por criminosos, que são as leis que nós vivemos hoje, em qualquer escalão. Então, se você hoje está fazendo de conta que você não está vendo, porque você é engenheiro, que você não está vendo porque você é administrador, que você não está vendo porque você é arquiteto, o que estão fazendo com os médicos, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, essa cegueira vai acabar com a sua vida. Tá? Porque você pode ser o próximo. O exemplo disso está na administração social comunista dos países que são parceiros dos nossos governantes hoje e dessa quadrilha corrupta que está no poder. Certo? Então, educação, da mesma forma. Né? Vocês estão vendo que não tem segredo nenhum, que a solução para a saúde, para a educação e para a segurança, ela não está na administração
do nosso capital, do nosso dinheiro brasileiro hoje. A solução está na prisão dos corruptos e em leis que punam a corrupção no Brasil e esses crimes, qualquer crime, eu acho que assim, ó, se você quer que a lei ou que a justiça seja respeitada, a injustiça e a contra-lei, a falta da lei, tem que ser punida exemplarmente. E não é isso que acontece, vocês todos sabem disso. Tá? Com relação à educação, eu digo mesmo que eu falei com relação à saúde e com relação à segurança, que vocês criem vergonha nas suas caras, seus governantes, e deixem de acreditar que isso vai continuar por muito tempo. Por quê? Todo cidadão hoje que não faz parte da base governista, que não faz parte de uma classe que não é a classe média de vocês, que é uma classe que tem um pouco mais de dinheiro, né, que pode pagar um bom advogado, que tem lá sua faculdade e tal, com exceção desses que têm poder, no Brasil, quem não tem dinheiro, quem não tem poder, está sujeito à injustiça pelas leis criminosas que vocês colocam à disposição do cidadão, de quem sustenta o sistema, né? De quem é dono desse dinheiro. Então, na realidade, nós somos hoje, literalmente, gado na mão de vocês. Né? Mas existem algumas cabeças desse gado que, graças a Deus, conseguem pensar, que são aqueles que se arrependem de terem acreditado em vocês, né? Quando vocês deram um golpe no Brasil, com aquela conversa fiada de que vocês queriam tirar o militarismo, que era ditadura e tal. Na realidade, não. A ditadura existe hoje. Se eu pegar aqui um exemplo do dicionário, vamos ver o que significa escravidão. Escravidão. Muito bem. Estado ou condição de escravo, servidão, submissão, falta de liberdade, regime social em que se sujeita o indivíduo, explorando sua força para fins econômicos. Né? Eu acho que está bem claro aqui que o que nós vivemos hoje não tem nada a ver com democracia, é escravidão. Porque 190 milhões de brasileiros, um pouco menos, quem sabe, trabalhem em regime de escravidão, sem direito de que tenham suas reais necessidades ouvidas ou atendidas, seu clamor, você pode falar isso pela internet, sair para a rua para gritar, que tudo é conversa fiada. Vocês continuam fazendo aquilo que vocês querem fazer. Ninguém me perguntou se eu queria trazer médico de fora, se eu não queria. Vem cá, Daniel, o povo brasileiro, o que é que a gente faz? Que todas as pessoas em sã consciência diriam o seguinte para vocês: vamos pegar todos esses milhões roubados, desviados, via presidência, via Senado, via ministérios, via governo estadual, via deputado estadual, via prefeito, via vereador, via todos os escalões do governo no Brasil, que eu não tenho ideia de quanto é roubado por dia, mas deve ser alguma coisa que, sei lá, ultrapasse bilhões ou muitos milhões diários, e se aplique na saúde. Não precisa trazer médico de fora, não. Se aplique na educação. Não precisa você escravizar o professor. E se aplique na segurança. Não precisa você fazer isso com o teu cidadão. Então o negócio é o seguinte, para mim está bem claro, eu espero que esse vídeo ajude a todos aqueles que de alguma forma ainda tinham alguma dúvida sobre o que gritar na rua, sobre o que lutar, né? Que o que você tem que lutar hoje, o que eu tenho que lutar hoje é pelo fim da corrupção. É só assim que nós vamos ter tudo mais o que nós queremos ou precisamos atendido. Enquanto não acabar com a corrupção e os corruptos forem presos exemplarmente e as leis forem mudadas para que saiam de favorecer, para que parem de favorecer o crime legal, que é o criminoso legal, que é o nosso presidente, que é o nosso senador, que é o nosso ministro. Esse é o criminoso legal, porque ele nos rouba todos os dias, não vai preso, continua fazendo isso, nos escraviza, mentindo para nós que está fazendo bem pela nação. Tá? Então, se você não tem mais recurso, você não sabe mais a quem gritar, se você não grita, a polícia civil não pode ajudar, se a polícia militar não pode ajudar, se um advogado não pode te ajudar mais, só nos resta uma coisa, que os nossos militares que juraram nos defender, a família, a nossa pátria, façam alguma coisa. Né? Não se trata do que eu prefiro, se trata do que eu preciso. E eu preciso hoje de proteção para minha família. Tá? Muito obrigado.